O presidente vê em vocês 2 referências para a parte de saúde e qualidade de vida. Ele respeita muito o trabalho que vocês têm e ele gostaria de conhecer vocês. E aí surgiu a ideia, poxa, por que a gente não convida ele para um podcast? E aí nós convidamos ele para um podcast antecipando a situação do seguinte, olha, serão 2 profissionais da saúde que gostaria de conversar contigo sobre o esporte que a gente atua, mas acima de tudo representando categorias. A categoria dos profissionais da saúde ligados à atividade física. Então, médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas e todos os outros profissionais que envolvem a prática de atividade física e ligado à saúde, bem-estar e alta performance, que nós queríamos apresentar para ele um esporte chamado fisiculturismo que nós tínhamos quase certeza que ele não conhecia. Sim. Porque ele chegou a nós não pelo fisiculturismo, ele chegou a nós pela comunicação que nós realizamos em relação à saúde e qualidade de vida. Certo. Mostrando, ajudando as pessoas a melhorarem de alguma forma sua forma de se alimentar, sua forma de viver, tudo. O músico com as lives diárias dele, a gente com as nossas postagens no Instagram. E o presidente topou, falou, não, tudo bem, eu topo. A música olhou pra mim e falou assim, mano, ele topou, cara. Vamos? E aí, vamos? E aí nós nos juntamos e, cara, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande, primeiro, porque nós, que não somos da área política, sabíamos que entraríamos numa situação muito controversa. Eu vi o ataque. Porque, vira briga, entendeu? Pô, você chamou, então isso. De cara, quando eu comuniquei que nós teríamos uma live com ele, de cara saiu 25 mil inscritos do meu Instagram. 25 mil seguidores. O que me surpreendeu... Aí a gente começou a perceber que realmente a situação... Havia uma guerra e que não era o nosso objetivo. Nosso objetivo é ter a oportunidade de... E falar com o presidente. Com o cara que é presidente. Exato. O cara que é o presidente, entendeu? Cara, o representante do Poder Público Federal, ele senta numa mesa para falar com você. Quando que isso aconteceu com um fisiculturista, com um médico, com um profissional de educação física? E por que negar? Né? Por que perder essa oportunidade? Como não ir? Como não ir? E a gente entendeu que era uma porta sendo aberta para mostrar esse tipo de esporte, que hoje é mais popular do que o futebol. Não é mais popular das pessoas assistirem, não é mais popular das pessoas admirarem, não é mais popular das pessoas usarem o nome das camisetas dos caras, só que todo mundo treina. Hoje, mais do que estar na escolinha de futebol. Mais do que tem mais gente fazendo musculação, mesmo que sem acompanhamento musculação em academia, base, do que escola de futebol. Com certeza. Na minha época de molecada, todo mundo queria fazer escolinha de futebol. Hoje eu vejo a molecadinha no prédio, todo mundo quer entrar na musculação. Exato. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Agora, o que me surpreendeu negativamente? Eu e o Renato, a gente sabia que era um momento delicado da política brasileira, era um momento delicado da vida social brasileira. Só que estar pronto para o que eram os juízos de valores da população, das pessoas, o raciocínio que elas fizessem, tudo bem. O que me surpreendeu negativamente? Observar que integrantes de partidos políticos, pessoas e figuras políticas, pessoas que falavam sobre política, nos criticaram. Então tem algumas pessoas conhecidas, através de podcasts, através de movimentos, eles fizeram vídeos pra gente no YouTube, na internet, assim, o que é o raciocínio que eu vejo isso? Fala, caramba, quer dizer que essa gente tá precisando tanto de hype assim, que precisa falar mal da gente pra poder conquistar, pra chamar atenção para as pessoas que nos seguem, né? Porque eles não estavam falando pra eles, eles estavam falando claramente pra ou buscar uma agressão que a gente respondesse, ou para chamar a atenção das pessoas que nos seguem. Agora, as pessoas que nos seguem, né, é muita ingenuidade e talvez muita falta de caráter, né, achar que as pessoas que nos seguem, porque a gente está todo dia com elas nas nossas redes sociais, todo dia dividindo alguma coisa boa ou útil para elas, que essas pessoas elas iam bater palma para o comportamento dessas figuras, né? Então isso me surpreendeu de uma forma muito ruim, assim, me mostrou que a política brasileira ela tem muito para crescer ainda, inclusive em relação à maturidade das pessoas que hoje se julgam nova política. Falam que são nova política, mas no final de contas eles têm comportamentos que são comportamentos baixos, né? Lembrando que quem discute ideia, discute uma coisa que é valorosa. Agora, quem discute pessoa, isso é coisa da velha fuxiqueira que fica em cima da porta da cozinha bisbilhotando a vida alheia. Tem santa paciência. E ano que vem?
Lula fala, quero ir no podcast de vocês para falar sobre o mesmo assunto, porque eu tô preocupado. Vocês não vão Ele é o receber? presidente. Claro, ele é o Exato, presidente. Cara, a ele galera é não entende presidente. isso. E é a né, cara? oportunidade de você trazer o presidente para dentro de uma mesa e você falar de assuntos que nunca veio à pauta dele. Exato. Nunca veio. Exatamente. Sabe um assunto que a gente colocou em pauta? A educação, na educação infantil, trazer base de nutrição, por exemplo. Exato. E é super importante. Você pode perguntar para a maioria das pessoas, Vilela, o que você está colocando no seu prato? Ela não tem noção do que é uma fonte de carboidrato, proteína e gordura. Não. Ela às vezes sabe multiplicar ângulo, mas ela não sabe decidir o que ela vai comer. Não sabe. Ela decide o que ela vai comer pela palatividade. Ou, quando ela acredita que ela precisa ser saudável, pela origem do alimento. Ah, esse alimento é natural, então ele é saudável como? Tá, mas a nutrição vai muito além disso. Claro. A nutrição, você tem quantidade adequada de consumo de proteína ao dia. Existem alimentos que possuem um equilíbrio calórico, existem alimentos que não. Existem alimentos que é só uma fonte de carboidrato e não tem outra fonte ali dentro. Não tem proteína, não tem gordura, não tem nada. Só que as pessoas não têm a menor ideia. Isso foi levado em pauta para ele. E ele achou interessante. Ou educação física, né? Porque aqui não é mais obrigatório. Exatamente. Também levado em Eu pauta. nem sabia isso, não é mais obrigatório? Não é. Não. Não é mais Que obrigatório. absurdo. Agora cabe à escola, se ela quiser manter ou não. Nossa. Pô, já, a molecada já chega em casa e só joga videogame o dia inteiro. Já tem um problema com obesidade. Porque na mesmo. nossa época, minha mãe chegava, metia o pé na gente, rua, moleque. É. Vai jogar bola, vai andar de bicicleta, vai andar de carrinho de rolemã, vai se Mexe o ralar. saco, é. Vai se ralar. Agora os moleques é o dia inteiro aqui, ó. Videogame, biscoito recheado, salgadinho, refrigerante. TikTok. Chega na educação física, não tem. Que absurdo. Não, Isso foi levado em pauta. Imagina que o curso de educação física, ele é um curso que, inclusive, ele tem um direcionamento para o profissional de educação física que vai atuar em escola. Tem matérias né? específicas. Sim, totalmente, Matérias específicas. totalmente. Quer dizer, você está pegando um curso que tem, inclusive, um ano a mais para o sujeito ele saber como dar aula para o crescimento físico das pessoas, que vai ser colocado de forma, como é que fala? Não obrigatório. Opcional. Exato, opcional. Não obrigatório. Cara, tem que treinar, tem que saber o que vai comer. Mas eu fiquei assustado porque, pô, eu conheço vocês, cara, e eu vi o tipo de ataque. É o que você falou, é um ataque pessoal, entendeu? Fora as outras mídias, né? Fora as outras Nossa, mídias, os caras falaram assim, ó. Os caras colocaram, por exemplo, todas as minhas fotos, eu não sei as do Muzi, todas as minhas fotos quando colocava. Quem vai Sem ser o camisa. apresentador? Sem camisa, você viu? Claro. Sem camisa. Porque é uma forma de você diminuir O cara, só isso- sem camisa. Porque tem Então, aquele não preconceito. tem um profissional da saúde ali. Tem um cara sem camisa, musculoso. E aí teve um dos artigos, o cara falou assim: ele colocou assim, enfim, levaram o presidente. 2 homens musculosos levaram o presidente para um podcast para ensinar ele a falar whey protein. Caramba! Tudo que nós fizemos se resumiu numa brincadeira, porque nós fomos falar da questão. Ele naquela época, ele tinha acabado de reduzir os impostos de suplementos nutricionais. De uma Só que classe as de pessoas não alimentos, né? conseguem entender o seguinte: o whey protein vai muito além da suplementação esportiva, Exatamente. querido. Hoje, o whey protein ele faz parte de uma série de alimentos. Ele faz parte de nutrição, inclusive para pessoas que têm problemas seríssimos de doença. Pessoas que estão tratando câncer. Pessoas que têm problemas com nutrição por problemas digestivos, problemas de trato de outros órgãos que fazem parte do processo gastrointestinal. Então, o que eles pensaram? Eles pensaram em como poder diminuir aquilo para reduzir. Então, era só Não, isso. e muito colocando vocês como bolsonaristas, não sei o que bolsonarista. Então, mas você já coloca uma marca na pessoa, tipo. Agora, é a situação que a gente vive. Você vê, as mesmas pessoas que falam que não tem lado, quando você fala uma opinião diferente, eles já colocam você num lado. Do outro lado, é. Quando elas falam que não pode ter julgamento, elas imediatamente te julgam. É assim, é que nós não somos os tipos de pessoas ingênuas, né, muito menos mal preparadas, que entendem isso. Então são comentários que... Mas eu vi que vocês levaram de boa também, né? Porque Mas não tem outro jeito Não tem de que fazer. levar. Né? Era o Não tem nosso que fazer. trabalho, era a nossa função ali naquele momento. Teve uma coisa que me preocupou sim, agora eu falo disso, né? Ameaçaram minha família, ameaçaram minha filha. Isso eu nem sabia. Sim, isso sim. Então eu deixo ponderação para vocês, né? Cada um que tem o monopólio da virtude, ameaçar uma criança, É difícil. sabe? No perfil então, dela? Não.
na telefone, via direct pro meu Instagram, pro da minha mulher. Então, assim... Cara, eu não entendo isso. Essas pessoas que se julgam tão boas assim, elas estão de acordo com isso? Você realmente está de acordo com isso? Né? De você ameaçar a filha de uma pessoa? Sabe? Isso é um negócio que, para mim, é muito característico de o tipo, né, do que são os extremistas. E, infelizmente, eles têm muita voz. E, infelizmente, uma parte da mídia está do lado extremo. E eu falo por quê? Porque teve um jornal que fez questão de publicar um monte de Twitter meu falando, né, quando as pessoas elas me provocavam no Twitter, né, e eu respondia para elas com ponderações válidas. Né? Então elas me cobravam, mas sua postura é tal, você é médico, você é isso. Tá, então tá bom. Então qual é a outra opção? Né? Do que você quer conversar? E é engraçado que, assim, essas mesmas pessoas e essas figuras políticas que se colocaram nessa situação, não necessariamente que eram candidatos, mas que falam sobre política, principalmente em podcasts, né? A primeira coisa que elas tentam fazer com você é te desqualificar. E assim, ad hominem, né? Exatamente. Então, assim, se eu não posso ir no seu argumento, eu tento ir na destruir pessoa. Você. Então, e assim, com palavras de baixo calão, com, sabe, termos, com ofensa, sabe, de uma ignorância, de uma agressividade. E assim, a gente aguentou firme, falou, cara, essa é a nossa função, a gente tá falando pelas pessoas que gostam da gente. E assim, as coisas mais legais também saíram daí, né? O meu Twitter, que por sinal, né, todo mundo fala, cancelamento, saiu de 2 mil seguidores para 250 mil. Exato. Né? Porque o pessoal fez a gentileza, os haters fizeram a gentileza de avisar, o Paulo Musi está no Twitter. Né? E teve um cara que falou assim, olha, eu voto por outro candidato, mas o que o Paulo Musi já me ajudou até hoje, não me justifica. Mas é assim que deveria ser. Separar umas coisas. O cara é palmeirense, então eu não vou escutar nada que ele fala. Não tem nada a ver, cara. Mas eu nunca vi uma eleição igual essa. Eu também nunca vi, cara. Um ódio, né? Uma vontade de destruir. E uma divisão, né? Porque foi 50-50. Cara, eu nunca vi isso também. É muita coisa. Então, é uma divisão do país. Teve família que o cara não se fala. Tem gente sem se falar até agora, parente. Mas pensa uma coisa, eu falei isso pro Bolsonaro e falaria isso pro Lula porque ele estava marcado aqui e não veio. O candidato que ganhasse, e foi o que aconteceu, independente de quem fosse, ia governar para a maioria que não votou nele. Porque se você coloca os votos do outro candidato, mais os nulos e o pessoal que não foi votar e não sei o quê, dá mais do que ele votou. E se o Bolsonaro ganhasse, ia ser a mesma coisa. Foram 30 milhões de abstenção. É muita coisa, cara. Então, se você parar para ver, teve família que tem parentes sem se falar. Uma situação muito difícil dessa. A nossa vantagem é que, primeiro, a gente tem experiência. A gente está nessa estrada há muito tempo. Então, não é a primeira vez que a gente... Não é qualquer pessoa que vai conseguir destruir uma carreira que foi galgada. Exatamente. E segundo, a gente tinha consciência do que a gente queria. Havia um propósito. Sim. Você sabe qual era o maior propósito? Não era só trazer à mesa as pautas para o presidente. Era sabido que o objetivo ali daquele podcast era a campanha. Claro. Ninguém é inocente. Ninguém é uma criança. Só que você pega uma coisa que ele quer e você Quando bateu 400 mil pessoas ao vivo, a gente parou ali o podcast, abriu a TV e falou assim, senhor presidente, o senhor conhece um esporte chamado fisiculturismo? Ele, não. O senhor me permite apresentar os melhores atletas hoje do Brasil que estão competindo internacionalmente, representando o país e que milhões de pessoas acompanham esse esporte hoje e através desse esporte se motiva, se inspira para melhorar uma recomposição corporal, para perder gordura, para ganhar um pouco de massa muscular, para melhorar a sua saúde? Pode colocar. E a gente não apresentou para o Bolsonaro. A gente apresentou para 400 mil pessoas ao vivo. E mais as que... Você sabe a quantidade, as milhares de mensagens que a gente recebia? Que interessante, não conhecia. Que interessante, eu tinha preconceito desse esporte, agora eu vou respeitar. Que interessante, eu achava que era só um monte de homem de sunga, não sabia que tinha pessoas por trás se inspirando neles. Que interessante, vou começar a acompanhar. A gente, dentro da rede social, tem um propósito. E quando você tem um propósito... Não é invejoso, hate, pessoa que não gosta de você, que vai mudar o propósito. Toda semana tem alguém, às vezes da nossa categoria, ali, ó. Querendo derrubar. Cutucando a gente. Só que se você tem um propósito,
E que às vezes nem a pessoa enxerga o propósito. Às vezes ela enxerga e depois ela reconhece. Como aconteceu esses dias que eu te mandei. Eu acho que a pessoa não enxerga. Do rapaz. Lembra que eu te mandei? Eu falei, olha aqui, ó. Sim. Aí quando o cara às vezes enxerga o propósito, aí ele reconhece. Mas antes de enxergar, ele te persegue tanto, cara. Então, quando o Muzi e eu conseguimos aquilo, cara, que é o esporte que a gente acompanha, a gente vive o estilo de vida há tantos anos, ok, tá tudo bem. Representamos a categoria. Qual foi a oportunidade que teve dentro de toda a história do Brasil de você bater olho a olho com o presidente e representar? Médico, professor de educação física, nutricionista e fisioterapeuta. Exatamente. Ou mesmo Cara, saber da educação presidente física dele. presidente só fala, sabe com o quê? Globo. Com metalúrgico, banqueiro, industrial. Não, e mesmo mídia. Globo, Bandeirantes, eram as grandes mídias. Quando que Se você me falar que um dia houve um representante dessa categoria da área da saúde pra ali, ó, bater boca com o presidente e cobrar, Exatamente. nunca teve, cara. Teve. Essa eleição foi muito diferente por causa disso, cara. E quer saber, muita gente, eu acho que muita gente falou mal da gente justamente por causa disso, porque eu acho que nós estávamos a representando uma maioria dessas categoria. pessoas, e mais, elas queriam estar no nosso lugar, só que elas não conseguem desenvolver um trabalho de relevância. Exato. Sim. Pra poder como chamar a ela- atenção do presidente. E Né? aí, o que Porque o presidente fala assim, eu vou num podcast de 100 pessoas? Não. Ele foi num podcast que tem 4 milhões